Era uma noite tranquila em Ouagadougou, o tipo de silêncio que parece pesado, que avisa que algo está por vir. Na residência presidencial, Ibrahim Traoré estava sentado à sua mesa, com pilhas de papéis, relatório de interferência estrangeira, ameaças regionais, pressão da sedial enchiam o ambiente como fumaça. Então, o telefone tocou. A tela mostrava NG. Traoré atendeu lentamente e uma voz familiar, calorosa, amigável e confiante, soou. Era o presidente da Nigéria, Bola Ahmed Tinubu. Irmão Ibrahim, como você está? Traoré respondeu calmamente. Ele conhecia aquele tom, polido, político. Tinubu foi direto ao ponto. Olha, toda essa tensão com a sedial, todas essas sanções, não precisa continuar. Vamos nos encontrar, você e eu, em Abuja. Sentamos, conversamos e resolvemos isso como africanos, não como inimigos. Houve uma pausa. Traoré recostou-se na cadeira, semicerrando os olhos. Conversas de paz? Perguntou. Tinubu riu. Sim, claro. Só nós, líderes africanos. Você tem minha palavra. Sem interferências, sem armadilhas, sem França. Apenas uma conversa entre irmãos. Traoré não respondeu imediatamente. Ficou em silêncio. Então disse, vou pensar sobre isso. Após o término da ligação, Traoré não se sentiu tranquilizado. Algo estava errado. Muito suave, muito ensaiado. Ele se levantou, caminhou até a janela e olhou para as luzes da cidade. Então, fez outra ligação, desta vez para seu chefe de inteligência. Rastreie todos os movimentos diplomáticos franceses em Abuja, ordenou. Quero olhos em cada novo rosto no aeroporto internacional. Nandia Zikivi, escute atentamente os canais da sedial. Se isso for uma armadilha, quero vê-la antes que ela se feche. O oficial respondeu rapidamente. Entendido, senhor presidente. Enquanto isso, a centenas de quilômetros dali, em Abuja, outra ligação ocorria, uma que Traoré nunca ouviria. Um oficial francês, falando em tom baixo, dava instruções claras. Quando ele pousar, não o deixe sair. Imobilize o avião. Atraso o suficiente para que possamos agir. A operação está pronta. O contato nigeriano respondeu friamente. Entendido. Ele nem sairá do asfalto. E assim, a armadilha foi montada. Um convite disfarçado de fraternidade, um aperto de mãos escondendo algema, e um plano para derrubar o último homem que a França não conseguia controlar. Mas o que eles não sabiam era que Traoré já estava observando. A notícia da reunião em Abuja começou a se espalhar discretamente. Oficialmente, era apenas uma missão diplomática. O presidente de Burkina Faso convidado para discutir paz e estabilidade regional com a sedial. Mas, nos bastidores, era algo completamente diferente. A embaixada francesa em Abuja estendeu seu horário de funcionamento. Veículos sem identificação foram vistos entrando em um hangar restrito e o DSS nigeriano, a polícia secreta, aumentou sua atividade ao redor do aeroporto internacional Nandia Zikivi. Tudo sem imprensa, sem perguntas, sem explicações. No centro de tudo, o presidente Ibrahim Traoré permanecia em silêncio, sem confirmação, sem negação. Sua equipe não divulgou planos de viagem, não havia comunicados à imprensa. O aeroporto de Ouagadougou preparou um jato, mas ninguém o viu embarcar. Mesmo assim, às 11h43, um jato particular decolou, ostentando a bandeira de Burkina Faso. As agências de notícias captaram imediatamente. Presidente Traoré rumo à Nigéria para conversas de paz da sedial. Manchetes pipocaram. Repórteres se alinharam em Abuja. Na Nigéria, a armadilha estava se fechando. Equipes de segurança tinham suas ordens. No momento em que Traoré descesse do avião, ele seria recebido não com um tapete vermelho, mas com detenção disfarçada de protocolo. Uma sala de espera, um atraso diplomático, tempo suficiente para mãos externas agirem. Em um centro de comando perto do aeroporto, um oficial de inteligência nigeriano sussurrou em seu fone. Avião-alvo se aproximando, pouso em 10 minutos. Confirme o plano de interceptação. Outra voz respondeu. Aguarde. A França quer olhos nele assim que a porta abrir. Mas algo estava errado. Quando o avião pousou e as portas se abriram, não era ele. 2 diplomatas desceram. Calmos,
silenciosos, sorrindo. O presidente Traoré não pôde comparecer, disse um deles. Ele envia seus cumprimentos. Os oficiais nigerianos pareceram confusos. Os agentes franceses, monitorando de um hotel próximo, entraram em pânico. Por quê? Enquanto o mundo esperava que Ibrahim Traoré caísse em uma armadilha, ele apareceu em um estúdio em Ouagadougou, ao vivo na televisão nacional. Em uniforme militar, de costas erguidas, olhar firme, ele se dirigiu à nação. Eles pensaram que me encontrariam pousando silenciosamente em Abuja, disse. Mas eu não respondo a armadilhas. Não respondo a marionetes. Respondo ao povo. Então veio a frase que ecoaria por toda a África. Você não pode prender um leão chamando para o jantar. O estúdio ficou em silêncio, mas na internet a explosão foi imediata. A transmissão abalou a região. O presidente Ibrahim Traoré, sentado atrás de uma simples mesa de madeira, em uniforme, mas sem cerimônias, olhou diretamente para a câmera, não com raiva, não alto, apenas claro, focado, inabalável. E então ele começou a falar. Na última semana, recebi um convite pessoal do presidente Bola Ahmed Tinubu. Ele disse que era pela paz. Disse que era pela África. Mas não era a paz que eles queriam. Pediram que eu pousasse sozinho, sem segurança, sem imprensa, apenas com confiança. Ele se inclinou para a frente. Mas quando confio no meu povo, não nas mãos que outrora venderam a África em silêncio. A sala atrás dele permaneceu imóvel. Ele continuou. Na Nigéria, certos elementos, com apoio estrangeiro, prepararam-se para me prender em segredo. Eles chamaram isso de protocolo da Sedial, mas sabemos o que realmente era. Uma operação francesa, planejada, financiada, aprovada. Então, ele ergueu uma pasta grossa, carimbada com marcas de inteligência. Aqui estão as gravações, as mensagens, os registros de transferências, os memorandos de segurança enviados de Paris para Abuja 2 dias antes da ligação ser feita. A voz de uma potência estrangeira tentando, mais uma vez, decidir quais africanos têm permissão para liderar. A tela atrás dele se iluminou. Clipes de áudio tocaram. Vozes sussurradas confirmaram locais. Até mesmo uma diretiva com data e hora. Garanta que Ibrahim Traoré não deixe Nigéria sem aprovação. E em negrito, a palavra código, protocolo de estabilização. Mas desta vez, o mundo não acreditou na narrativa fabricada, porque Traoré apresentou as provas. Naquela mesma hora, em Abuja, o pânico tomou conta dos círculos oficiais. A embaixada francesa recusou-se a comentar. A Sedial divulgou uma declaração vaga sobre mal-entendido. Mas online, não havia como esconder. Eles tentaram prender Traoré. A África está de olhos abertos. Chega de líderes marionetes. As ruas de Ouagadougou se encheram de pessoas novamente, não em protesto, mas em orgulho. Jovens homens balançavam bandeiras, mulheres cantavam em línguas locais, idosos diziam: "Nunca vimos um líder como este." E por toda a África, a mensagem era clara. Isso não era apenas uma tentativa de armadilha, era uma tentativa de enviar uma mensagem. E essa mensagem falhou. Porque Ibrahim Traoré não apenas escapou de uma emboscada, ele a transformou em um espelho e forçou o mundo a olhar para seu reflexo. O vídeo mal estava online por 3 horas e a reação já era imparável. Em Burkina Faso, pessoas se reuniram nas ruas, praças, pátios de escolas, não para exigir respostas, mas para dizer obrigado. Poucos presidentes escapam de uma armadilha e voltam com evidências, e menos ainda o fazem sem disparar uma única bala. Em Mali, um grupo de estudantes pintou um mural na parede de uma universidade. Ele mostrava um leão caminhando calmamente por uma gaiola de caçador, intocado, livre. Ao lado, escreveram 5 palavras: "Você não pode enjaular o povo." No Níger, um apresentador de rádio encerrou seu programa matinal mais cedo e disse aos ouvintes: "A África está acordada e aqueles que costumavam puxar as cordas agora estão puxando desculpas." Na Nigéria, a situação se complicou. Alguns negaram o complô, outros tentaram mudar a narrativa. Mas nas ruas de Lagos e Abuja, algo inesperado aconteceu. Jovens nigerianos começaram a se manifestar alto. "Se nossos líderes convidam outros apenas para traí-los", disse uma mulher no TikTok, "então para quem eles realmente trabalham?"
Traoré é um leão, tuitou um homem. Os nossos renderiam a selva por um aperto de mãos da França. Naquele momento, a divisão entre líderes e cidadãos ficou mais clara do que nunca. Porque isso não era mais apenas uma questão de Burkina Faso. Era sobre cada país africano onde decisões ainda eram tomadas em sussurros, a portas fechadas, com mãos estrangeiras segurando a caneta. Em Dakar, um grupo de mulheres do mercado começou a usar camisetas com a frase "Todos somos Traoré agora". Em Gana, líderes da sociedade civil realizaram reuniões de emergência. Um orador perguntou: se eles podem tentar prendê-lo hoje, o que farão com os nossos amanhã? Online, a história inundou tudo. Milhões assistiram ao clipe, jornalistas verificaram os documentos. Até mesmo veículos de notícias franceses foram forçados a relatar o vazamento lentamente, cautelosamente, sem respostas. E durante tudo isso, Ibrahim Traoré não disse mais nada. Ele não tuitou, não ameaçou, não precisava. O povo assumiu a mensagem, e a mensagem era simples. Não estamos esperando permissão para nos erguer. Estamos apenas esperando o momento. O vídeo não apenas viralizou, ele incendiou o continente. Por toda a África, as pessoas não estavam apenas chocadas com a tentativa de armadilha, estavam feridas. Porque isso não era mais apenas sobre a França. Era sobre um líder africano, o presidente Tinubu da Nigéria, sendo usado para atrair outro líder africano para uma armadilha com digitais estrangeiras por toda parte. E isso doía. Especialmente porque Tinubu havia falado com orgulho no passado sobre unidade africana, sobre progresso panafricano, sobre fraternidade. Mas agora, parecia que ele havia agido como um intermediário para a traição. No Quênia, um apresentador de rádio perguntou ao vivo como a Nigéria, o gigante da África, pode se tornar um entregador da França. Na África do Sul, um apresentador de podcast viral descreveu o momento em que as imagens foram divulgadas. Você não pode dizer que somos irmãos em público e depois entregar um de nós como um pacote quando as câmeras estão desligadas. Tinubu não deve apenas um pedido de desculpas a Traoré. Ele deve um ao continente inteiro. Hashtags explodiram. Hashtag Traoré não caiu. Hashtag estamos com Traoré. Hashtag não é nosso nome. Hashtag África está observando. Hashtag expõe ao combo. Jovens nigerianos, já críticos de seu governo, sentiram-se os mais traídos. Nas ruas de Lagos, estudantes universitários protestaram em frente aos prédios da Sedial, segurando cartazes que diziam: "Não em nosso nome. Somos africanos primeiro, não agentes do Ocidente. Traoré representa todos nós. Tinubu representa o silêncio." Artistas e músicos nigerianos juntaram-se à onda. Um artista de afrobeat em ascensão lançou um freestyle online, dizendo: ele o chamou de irmão ao telefone, mas vendeu assim que voou sozinho. O leão viu a armadilha de casa, agora o marionete treme em seu próprio trono. Enquanto isso, em Abidjan, cartazes de Constantino Kabore, o conspirador do golpe que fugiu de Burkina Faso semanas antes, foram vistos perto do portão da embaixada francesa, com tinta vermelha sobre seu rosto e a palavra traidor escrita abaixo. A França tentou minimizar a operação. Um porta-voz negou vagamente o envolvimento. Respeitamos a soberania africana. Não participamos de nenhuma tentativa desse tipo. Mas ninguém acreditou. Não mais. E Tinubu? Ele permaneceu em silêncio. Sem coletiva de imprensa, sem comunicado, sem negação. Esse silêncio falou mais alto que qualquer microfone. Até mesmo senadores nigerianos começaram a sussurrar a portas fechadas. Um legislador foi ouvido dizendo: essa história de Traoré mudou tudo. Precisamos pisar com cuidado. O povo está observando como nunca antes. E o povo estava observando um jovem líder de Burkina Faso que enfrentou um império e um presidente nigeriano que, aparentemente, ficou de lado para deixar isso acontecer.